As crianças jogavam bola, os adultos conversavam, tudo estava normal. Porém, em mais um fim de tarde comum na União Soviética do final da década de 80, estas pessoas presenciaram algo realmente chocante. A principal agência de notícias soviética confirmou a veracidade da história. O que aconteceu em Voronezh? Assista o vídeo até o final para não perder nada. Você está no Teoria 78. Em 27 de setembro de 1989, havia uma grande concentração de pessoas em um parque localizado na cidade de Voronezh, que fica a cerca de 480 quilômetros a sudeste de Moscou, na época, na União Soviética. Era um final de tarde comum, com crianças jogando bola e adultos conversando. Outras pessoas estavam esperando o ônibus para voltar para casa após um dia de trabalho. Este parque de Voronezh, chamado de Parque do Sul nos mapas, é mais conhecido pelos habitantes locais como Kozliny. E naquele dia, por volta das 18 horas e 30 minutos, uma luz rosa brilhante surgiu no céu, acima da linha do horizonte. Neste horário, o sol já começava a se pôr, mas ainda estava presente no céu. Porém, a luz rosa era tão forte que mesmo com a presença do sol, ela podia ser vista facilmente. Ao perceberem essa misteriosa luz no céu, as pessoas pararam o que estavam fazendo para olhar para ela. Ela foi se aproximando até que todas puderam perceber a grandeza da esfera. Ainda, a cor da luz mudou de um rosa claro para um vermelho forte. Neste momento, o brilho da esfera irradiava por todo o parque. De acordo com relatos das testemunhas que estavam presentes no local, a esfera media por volta de 9 metros de diâmetro e começou a circular pelo parque. Passando algum tempo, uma pequena escotilha abriu na nave e as pessoas ficaram chocadas com o que viram. Era possível ver claramente uma figura humanoide aparecendo pela abertura da escotilha. Mas não era uma simples figura. Ela parecia medir cerca de 3 metros de altura e ter uma cabeça desproporcionalmente pequena sobre os ombros. As testemunhas diziam que o ser não tinha pescoço e que a cabeça parecia com a de uma pessoa, mas muito pequena. Além disso, o ser tinha 3 olhos, sendo 2 parecidos com os olhos de seres humanos, porém mais largos. Já o terceiro olho era o maior de todos e ficava no centro da testa do ser. Ele parecia estar vestindo uma espécie de macacão prateado com botas de bronze. Um cinto estava preso à cintura do ser por meio de uma fivela com um símbolo muito estranho. A roupa ainda trazia a figura de um disco de bronze brilhante no peito. O ser ficou olhando pela janela da escotilha por um tempo, como se observasse o parque procurando por alguma coisa. Após certo tempo, a escotilha se fechou e a nave em formato esférico desceu suavemente até pousar no parque. Neste momento, a escotilha novamente se abriu, e o ser de 3 metros de altura desceu por uma escada que foi projetada pela nave. Algo muito curioso sobre este avistamento de OVNI é que, junto com o ser alienígena, desceu da nave uma espécie de robô, que tinha o formato de uma caixa. Nós temos um vídeo em nosso canal que conta a experiência de um homem chamado Robert Taylor com naves alienígenas. Ele relatou ter sido puxado por esferas metálicas que haviam saído do objeto voador. Seriam essas caixas algo semelhante às esferas vistas por Robert Taylor? Veja também esse vídeo ao final deste. O ser que desceu da nave apertou um botão dessa caixa, que ganhou vida, se movimentando como se tivesse braços e pernas. Essa espécie de robô começou a percorrer o parque, deixando todos chocados com o que estavam vendo, como se aquilo fosse impossível de estar acontecendo na frente de tantas pessoas. Como o parque estava repleto de crianças, uma delas se assustou muito e começou a gritar. Assim, o ser humanoide de 3 metros de altura ficou olhando diretamente para a criança, com seus 3 olhos brilhando intensamente, como se estivesse irritado. Neste ponto, a criança se calou, como se tivesse sido paralisada de alguma maneira pelo estranho ser. Assustadas com a situação, outras pessoas começaram a gritar, com medo de que a criança pudesse ter se machucado. Foi então que o ser humanoide simplesmente desapareceu junto com o robô em formato de caixa. Porém, quando as pessoas pensaram que tudo havia acabado, o ser voltou, cerca de 5 minutos depois, segurando o que parecia ser uma arma. O suposto alienígena apontou esse objeto que parecia uma arma para o menino, que tinha iniciado todo o alvoroço, e puxou o gatilho. O menino simplesmente evaporou no ar, deixando todos boquiabertos. Depois disso, as pessoas que estavam no parque entraram em completo desespero. Elas gritavam e corriam para todos os lados, em estado de pânico. Foi então que o ser recuou para a nave esférica, fechou a escotilha e o OVNI decolou rapidamente, sumindo através das nuvens. Porém, assim que a nave se foi, o menino reapareceu caído no chão. Ele estava confuso,
mas parecia muito bem fisicamente, sem nenhum ferimento que pudesse ser visto. Se você gosta de relatos ufológicos, sobrenaturais e misteriosos, inscreva-se em nosso canal. Uma vez por semana trazemos novos vídeos com histórias deste tipo. A sua inscrição ajuda o nosso crescimento e eu sou muito grato por você fazer parte dele. No dia seguinte, a história chegou aos jornais locais, incluindo a agência de notícias TASS, a maior da União Soviética. Naquela época, a TASS tinha o status de órgão central de informações da União Soviética. Era de lá que o público mundial obtinha informações sobre os eventos mais significativos no país. A agência era confiável. Depois disso, muitos outros veículos de notícias começaram a contar a história, espalhando-a pela região. Потом он завис вот над этим деревом. Так. Завис он, дверь открылась и посмотрел большой человек, метра 3. Como havia diversas testemunhas, e foi muito chocante, essa história de contato alienígena espalhou o medo por toda a União Soviética. É claro que este não foi o primeiro relato de avistamento de naves espaciais neste local. Porém, ao contrário deste, os outros costumavam acontecer à noite e na zona rural, com poucas testemunhas. Por outro lado, o incidente de Voronezh aconteceu à luz do final do dia, sob o olhar de diversas pessoas e em um parque de uma grande cidade soviética. Nenhum caso anterior se assemelhava a este. Com todo o burburinho causado pelos relatos, o exército soviético achou por bem intervir e começou a vasculhar o parque à procura de qualquer diagnóstico de vestígios que comprovassem a veracidade da figura humanoide, do robô em formato de caixa ou da nave em formato de esfera. Os militares passaram a entrevistar todos que puderam, e as testemunhas contaram relatos muito semelhantes entre si. Não havia qualquer tipo de contradição ou discrepância entre eles. Uma equipe de cientistas também se dirigiu ao local, para tentar trazer alguma explicação científica para o que as pessoas haviam testemunhado. Foi então que o governo soviético divulgou os relatórios dos cientistas e afirmou oficialmente que um OVNI havia pousado no parque naquele dia de 27 de setembro de 1989. A afirmação dos cientistas tomou como base a conclusão de que no suposto local de pouso da nave foram localizados vestígios de pegadas do ser alienígena. Além disso, o chefe do laboratório geofísico de Voronezh encontrou 4 depressões profundas no local da aterrissagem, levando-o à conclusão de que seriam as marcas do trem de pouso da nave em formato esférico. Ainda, os cientistas descobriram que a área onde a esfera pousara tinha níveis elevados do isótopo radioativo de Césio-133, além de terem recuperado 2 peças de rocha não identificadas. Após uma análise mineralógica, descobriram que a substância recuperada não parecia ser da Terra. Para o professor Stanislav Kadmensky, responsável pelas pesquisas científicas para determinar o que havia acontecido, o que pousou naquele local não era nada parecido a um aparelho de origem terrestre, como um helicóptero ou um avião. Físico nuclear da Universidade de Voronezh, ele dizia que não duvidava da veracidade dos fatos, visto que tanta gente, adultos, crianças e jovens, testemunharam o caso. Os cientistas e o exército soviético não conseguiram entender o que realmente aconteceu, mas em termos de evidências, parecia que um OVNI havia pousado na superfície da Terra e aterrorizado as pessoas no parque. Conforme os relatos se espalharam e mais jornais se interessaram pela história, ela acabou chegando ao mundo ocidental. Você já conhece a loja do canal? Temos camisetas estampadas com os temas que você adora: ETs, OVNIs, fantasmas, caveiras e muito mais. O link da loja está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dê uma passada por lá quando o vídeo acabar. Naquela época, o mundo ainda vivia a Guerra Fria, protagonizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Por isso, logo que as agências de notícias americanas tomaram conhecimento do incidente de Voronezh, ligou-se um alerta. No mesmo ano, o jornal The New York Times, seguido por diversos outros meios de comunicação dos Estados Unidos, informou que na cidade soviética de Voronezh ocorreu um desembarque de alienígenas. O artigo afirmava que aparentemente esse era o primeiro contato real com uma inteligência extraterrestre, pois essa mensagem incomum não veio de ufólogos, mas sim de uma agência de notícias, a TASS, essencialmente a voz oficial do país. Um trecho da reportagem do The New York Times dizia: "Isso não é uma piada, não é uma mistificação, não é insanidade e não é uma tentativa de impulsionar o turismo local. A TASS insiste na visita alienígena ao sul da Rússia."
O artigo dedicado ao incidente de Voronezh, chamado de Volta ao UFO, também foi publicado no Washington Post, onde o fato do pouso de um OVNI foi questionado, mencionado pela agência Reuters e por muitos outros veículos de comunicação, grandes e pequenos ao redor do mundo. Isso causou um certo pânico nos Estados Unidos, pois se a União Soviética estivesse iniciando contatos com seres de outros planetas, a história da humanidade poderia mudar radicalmente a favor dos soviéticos. Assim, diversos ufólogos e jornalistas americanos passaram a visitar Voronezh em busca de informações. Após as investigações dos ufólogos e dos jornalistas americanos, eles acreditaram que um contato alienígena não havia realmente acontecido no parque de Voronezh. Hoje em dia, é difícil encontrar testemunhas dispostas a confirmar que viram alienígenas em 1989. Um deles, Alexei Panin, admite que as lembranças daqueles eventos não são tão claras. Ele diz: "Corri para casa e não pude explicar muito bem. Apenas disse que eu tinha visto alguma coisa estranha lá no parque. Dizer que eram alienígenas foi depois, quando os jornalistas chegaram, mas só vimos silhuetas, porque a nave era muito brilhante e eles estavam na frente dela." Existem outras testemunhas que anos depois afirmaram ter realmente encontrado extraterrestres. Em uma entrevista ao canal Discovery, o já adulto Denis Murzenko confirmou que viu uma pessoa muito alta no parque, que desapareceu algum tempo depois. E Sergei Makarov admitiu que mesmo agora não duvida da existência dos humanoides. "Eu os vi", disse Sergei, "mas às vezes, quando lembro disso, tudo parece um conto de fadas." O ufólogo Alexander Mosolov está convencido de que realmente aconteceram fenômenos incomuns no parque naquele outono, embora não negue que também houve falsos testemunhos que distorceram a imagem até se tornar irreconhecível. Alexander pôde falar por muito tempo sobre a atividade sem precedentes dos OVNIs em Voronezh, desde o outono de 1989 até a primavera de 1990. De acordo com ele, outros avistamentos ocorreram nos meses seguintes. Também segundo o ufólogo, a natureza desses fenômenos está além da nossa compreensão. Um livro publicado um ano depois, em 1990, intitulado OVNIs Registrados, descreveu dezenas de encontros entre agosto de 1989 e janeiro de 1990. Muitos outros encontros ocorreram em toda a União Soviética no período. Por isso, o ano de 1989 mais tarde ficou conhecido como o Retorno dos Humanoides, porque, acredite ou não, em 2 de outubro de 1989, outro incidente ocorreu em uma estação de trem próxima, a poucos quilômetros de distância daquele parque. Nesta data, cerca de 40 pessoas desembarcaram do trem e olharam para o céu brilhante. Lá, viram uma esfera vermelha voando para cima e para baixo em um campo vazio. Depois de encontrar um local para pousar, uma figura alta e familiar saiu por uma escotilha na parte inferior da esfera, que se assemelhava à vista no incidente de Voronezh. O ser também segurava um instrumento metálico, que parecia uma haste em suas mãos ou uma arma. Porém, desta vez, ele não mirou para nenhuma pessoa, mas apontou a haste para o chão. Por conta disso, muitos espectadores pensaram que ele estava coletando rochas ou amostras de solo. Então, a figura levantou a haste do chão e retornou à esfera, que então decolou e desapareceu no céu. Após isso, as pessoas começaram a especular sobre o que essas figuras estavam fazendo. Parecia que eles estavam claramente coletando dados sobre a Terra, mas para que motivo, ninguém sabia. Você acredita nos relatos envolvendo o incidente de Voronezh? Isso aconteceu de verdade, ou o governo soviético aproveitou-se de uma história qualquer para deixar os Estados Unidos preocupados com um possível contato alienígena? Deixe a sua opinião nos comentários. Assista o vídeo sobre Robert Taylor que estou lhe recomendando agora. Não deixe para depois.